Pensa na roupa que você está usando agora. Você provavelmente acha que se vestiu hoje de manhã por causa do clima, por exigência do seu trabalho ou até por uma questão de estilo. Mas a biologia olha para você de um jeito muito mais cruel. Sem esse pedaço de tecido sobre a sua pele, você seria a presa mais patética e vulnerável do planeta. Para e pensa no absurdo da nossa condição. Todo grande predador no topo da cadeia alimentar tem uma armadura natural. Ursos têm camadas grossas de gordura e pelo. Leões têm couro resistente. Crocodilos têm escamas. Nós somos uma anomalia genética. Nós somos primatas sem pelos, com uma pele fina que rasga fácil, sem garras, sem presas e que perdem calor tão rápido que, se você for deixado nu numa floresta à noite, a sua sobrevivência não é medida em dias, mas em horas. Nós somos a única espécie da Terra que nasceu fisicamente incompleta. A história que te contaram na escola, de que o ser humano começou a usar roupas simplesmente porque migrou para lugares frios e precisou se aquecer, é uma meia-verdade preguiçosa. Nós não inventamos a roupa para fugir do clima. Nós inventamos a roupa porque precisávamos hackear a nossa própria anatomia. O tecido foi o primeiro hardware externo que a nossa espécie instalou no próprio corpo para conquistar o planeta. Mas a ironia macabra dessa história é que a ferramenta que nos salvou, hoje, governa a nossa mente de um jeito que você nem percebe. Existe uma peça de roupa específica que provavelmente está no seu armário agora, que a neurociência moderna já provou ser capaz de aumentar silenciosamente os seus níveis de cortisol. É uma roupa que esgota a sua energia e coloca o seu cérebro em um estado crônico de alerta e estresse de sobrevivência, sem você dar um único passo físico. Eu vou te revelar que peça de roupa é essa lá no final do vídeo e por que a nossa biologia cai nessa mesma armadilha todos os dias. Mas para entender como a gente foi de caçadores livres para prisioneiros de um pedaço de pano, a gente precisa voltar para o momento exato em que a natureza cometeu o seu maior erro com o nosso corpo. E eu te garanto, não teve nada a ver com o frio. A evolução humana não é uma história de força, é uma história de resistência implacável. Há cerca de 2 milhões de anos, quando os nossos ancestrais desceram das árvores para a savana africana, eles encontraram um ambiente onde competir com predadores maiores era suicídio. Nós não tínhamos a velocidade de arranque de um guepardo ou a força de impacto de um leão. A nossa tática de sobrevivência era muito mais sádica, a caça de persistência. Nós escolhíamos uma presa e simplesmente corríamos atrás dela, sem parar. Sob o sol escaldante do meio-dia, nós perseguíamos um antílope por dezenas de quilômetros até que o cérebro do animal literalmente fervesse e ele caísse morto por colapso térmico. Nós somos os maiores maratonistas do reino animal. Mas, para que o motor do corpo humano não fundisse durante essas caçadas de 4, 5 horas, a natureza precisou tomar uma decisão drástica: arrancar todos os nossos pelos e cobrir a nossa pele com milhões de glândulas sudoríparas. O suor é o sistema de refrigeração mais avançado e eficiente do planeta. Enquanto os outros animais precisavam parar na sombra e ofegar para baixar a temperatura, nós continuávamos correndo. Nós viramos máquinas de suar. E foi exatamente aí que nós armamos a nossa própria armadilha biológica. Ao perder a pelagem para dominar o dia, nós nos tornamos presas fáceis para a noite. A temperatura nos desertos e savanas despenca violentamente quando o sol se põe. Um corpo humano pelado, úmido de suor e desenhado especificamente para dissipar calor, entra em hipotermia em questão de horas se não estiver em movimento. Nós criamos um paradoxo térmico. O mesmo corpo que era uma máquina de matar sob o sol era uma falha biológica no escuro. Se o problema fosse apenas suportar o frio noturno, a biologia teria nos dado uma solução interna. Lobos desenvolvem pelagens densas de inverno que caem no verão. Focas criam camadas espessas de gordura subcutânea. Mas uma mudança física definitiva mataria a nossa vantagem. Se o humano desenvolvesse gordura de urso, ele morreria de insolação caçando de dia. Nós precisávamos de um sistema modular, uma pelagem que pudesse ser ligada e desligada. A genialidade do ser humano foi terceirizar a própria biologia. Quando os nossos ancestrais começaram a esfolar os animais abatidos, eles não queriam só a carne. Eles estavam roubando milhões de anos de adaptação térmica daquele animal e usando como uma extensão removível do próprio corpo. O couro jogado nas costas foi o nosso primeiro equipamento tecnológico. Mas é exatamente aqui que a história tradicional tropeça na própria lógica. Se a invenção da roupa foi estritamente uma questão de vida ou morte contra a hipotermia, por que as mais antigas evidências arqueológicas de adorno mostram nossos ancestrais gastando uma energia absurda para fabricar colares de conchas, dentes esculpidos e tangas mínimas em vez de casacos fechados? Se o desespero
dinheiro era contra o frio, por que decorar um corpo quase nu? A resposta para isso marca o nascimento da primeira grande mentira visual da humanidade. Mas antes de usar o corpo para enganar os outros, nós fomos empurrados para o maior teste de sobrevivência que a Terra já viu, a Era do Gelo. E a nossa vitória contra glaciares impiedosos não dependeu do fogo, nem de casacos pesados jogados sobre os ombros. Dependeu de uma inovação afiada, feita de osso, do tamanho de um palito de dente. Quando a última Era do Gelo atingiu seu pico, há cerca de 50 mil anos, o planeta virou um moedor de carne congelado. A temperatura global despencou e o ambiente exigiu uma adaptação brutal. Jogar uma pele de urso sobre os ombros, como faziam os humanos mais primitivos, já não era suficiente. Existe um princípio na física térmica chamado efeito chaminé. Se você veste uma capa de couro solta, o calor que o seu corpo gera sobe e escapa pelo buraco do pescoço, puxando o ar congelante por baixo. Em temperaturas de 20 graus negativos, uma capa solta é apenas um atraso para a morte. Para sobreviver, nós precisávamos selar o calor. E foi aí que o Homo sapiens criou o que pode ser considerado o primeiro upgrade de hardware de precisão da história: a agulha de osso com um buraco na ponta. Parece um detalhe ridículo, mas a agulha furada é uma obra-prima da microengenharia pré-histórica. Ela permitiu a invenção da costura justa. Nós deixamos de apenas vestir peles e começamos a fabricar roupas sob medida. Nós criamos calças, parcas fechadas, mangas ajustadas e botas impermeáveis seladas com gordura animal. Ao fazer isso, o ser humano parou de tentar sobreviver ao clima do planeta e criou o seu próprio microclima portátil. Nós nos tornamos ciborgues térmicos. Onde quer que um sapiens andasse, ele carregava uma bolha particular de ar quente a milímetros da própria pele. E a prova de que a tecnologia da roupa superou a biologia está no nosso maior rival. O homem de Neandertal era biologicamente superior a nós para o frio. Eles eram mais robustos, tinham ossos mais densos, narizes imensos para aquecer o ar antes que chegasse aos pulmões e uma massa muscular assustadora. Mas os neandertais não tinham a agulha de osso. Eles usavam peles amarradas e soltas. Resultado, o primata tropical magricela, com a sua roupa costurada sob medida, invadiu o Ártico e prosperou. O gigante fisicamente adaptado congelou e foi varrido da face da Terra. A roupa justificada não apenas nos salvou, ela nos tornou os predadores absolutos do planeta. Mas a mesma engenharia que fechou o nosso corpo hermeticamente cobrou um preço anatômico bizarro. Ao forçar o corpo para dentro de moldes de couro e fibra, nós começamos a ditar o formato físico que o humano deveria ter. A roupa parou de se adaptar ao corpo e o corpo foi obrigado a se adaptar à roupa. Existe uma deformação óssea severa que afeta a estrutura do pé de milhões de pessoas hoje, que não nasceu de uma falha genética, mas de uma obsessão de controle da elite em torturar o próprio corpo para demonstrar poder financeiro. Nós vamos desvendar como isso moldou a indústria dos calçados modernos lá no capítulo 5. Porque antes de deformar os nossos ossos, a roupa precisou deformar a nossa mente. Quando o gelo recuou e o planeta esquentou de novo, a lógica dita que deveríamos ter abandonado os casacos e voltado à nudez original. Mas nós não tiramos as roupas. Por que você não abandona a sua armadura quando a guerra térmica acaba? Simples. Porque naquele momento, o ser humano percebeu que a roupa tinha se transformado em uma arma muito mais letal do que qualquer lança. Quando o gelo derreteu e as temperaturas do planeta voltaram a subir, a lógica ditava que nós deveríamos simplesmente jogar fora as peles pesadas e voltar a correr nus pelas planícies. Mas nós não fizemos isso. E não fizemos porque durante aqueles milênios no frio, a roupa sofreu a maior mutação da sua história. Ela deixou de ser um isolante térmico e se transformou em um painel de dados, uma interface de controle mental. Lembra daquelas tangas mínimas, conchas e colares de dentes que os primeiros humanos faziam muito antes do frio extremo? Aquilo respondia ao nosso primeiro grande mistério. Eles não faziam casacos porque a primeira peça de roupa da história não foi criada para aquecer ou esconder o corpo. Foi criada para exibir dominação. O sujeito que andava pelo acampamento vestindo o couro de um predador feroz estava hackeando o cérebro dos seus rivais. A mensagem visual era imediata: eu matei o monstro agora sou eu. A roupa se tornou a primeira mentira visual da evolução, permitindo que a gente manipulasse o que os outros pensavam sobre nós. E vamos fazer um teste de honestidade brutal aqui.
Imagina que você precisa passar por uma cirurgia de risco amanhã. O cirurgião entra na sala vestindo um moletom rasgado, cheio de manchas de gordura e um chinelo de dedo encardido. O seu lado racional sabe que a roupa não apaga os 10 anos de diploma dele. Mas você ficaria na maca e deixaria ele te anestesiar? O seu instinto primitivo grita para você fugir da sala, porque a nossa espécie foi programada para confundir a casca com a competência. Essa nossa obsessão em julgar o poder pela aparência externa criou a desigualdade social milhares de anos antes da invenção da roda ou do dinheiro. E isso não é uma teoria da minha cabeça. Os relatórios científicos e os laudos arqueológicos dessa descoberta estão todos linkados aqui na descrição do vídeo para você conferir. Em um sítio arqueológico na Rússia chamado Sungir, cientistas desenterraram uma tumba de 30 mil anos atrás. Lá dentro, encontraram os esqueletos de 2 crianças. O bizarro é que elas estavam cobertas da cabeça aos pés por mais de 10 mil contas de marfim de mamute, todas costuradas nas roupas. Naquela época, esculpir à mão uma única conta daquelas levava quase 1 hora. Nós estamos falando de 10 mil horas de trabalho braçal intenso, dedicadas apenas a enfeitar a jaqueta de 2 crianças. Um garoto de 12 anos não caçava mamutes e não tinha tempo de esculpir marfim. Ele herdou aquele poder. Aquela roupa de ossos provava para o resto da tribo que a elite já existia e que o status, a partir daquele momento, passava de pai para filho. A roupa se tornou o primeiro extrato bancário da humanidade. Só que peles e ossos apodrecem, rasgam ou se perdem. Se a elite pré-histórica quisesse manter o resto da humanidade sob controle para sempre, eles precisariam de um material que pudesse ser reproduzido, manipulado, colorido e monopolizado de forma infinita. Eles precisavam parar de caçar a própria roupa e aprender a plantá-la. E foi exatamente nessa transição que a humanidade acionou a engrenagem mais cruel de roubo de tempo que o mundo já viu. A caça é explosiva e brutal, mas a agricultura é um castigo silencioso. Quando nós percebemos que era mais produtivo plantar linho e algodão do que arriscar a vida matando ursos, a natureza da nossa proteção mudou para sempre. Nós deixamos de vestir restos de animais mortos e passamos a vestir plantas. Mas transformar um punhado de fibras vegetais em uma camisa exigia uma matemática sádica. Para produzir um único pedaço de tecido simples, milhares de anos atrás, as pessoas, historicamente as mulheres e os escravizados, precisavam passar meses torcendo fibras à mão para criar fios e depois cruzar tudo isso em teares pesados de madeira. A conta arqueológica é assustadora. Fazer uma única túnica romana básica consumia entre 300 e 500 horas de trabalho manual ininterrupto. A roupa não era mais apenas uma proteção térmica. A roupa tinha acabado de se transformar em uma verdadeira bateria biológica. Ela passou a armazenar e cristalizar milhares de horas do tempo de outras pessoas. Quem vestia uma túnica bem feita não estava apenas vestindo um tecido, estava vestindo meses da vida de um escravo. Tempo sempre foi a moeda mais implacável da nossa espécie, e o nosso instinto reconhece e valoriza aquilo que exige muito esforço para ser construído. E abrindo um parêntese cirúrgico aqui, o simples fato de você estar focado nesse vídeo até esse exato minuto, consumindo um roteiro denso e sem pausas, prova que você tem um filtro exigente. Se essa pesquisa brutal já está fazendo seu cérebro questionar tudo o que te ensinaram, crava o dedo no botão de like agora. É um gesto de meio segundo, mas é a sua forma de mandar um sinal direto pro algoritmo de que você valoriza conteúdo que não desperdiça o seu tempo com historinhas rasas. Clicou? Então segura firme, porque a genialidade maligna das elites da época ia ficar ainda pior. A realeza percebeu que acumular tecido era ótimo, mas surgiu uma falha no sistema. O algodão e o linho em estado natural têm sempre aquela mesma cor morta, um bege amarelado e sem graça. Conforme a agricultura avançou, qualquer camponês com tempo suficiente podia acabar fazendo uma túnica parecida com a do rei. Como a elite ia garantir a dominação visual e se destacar na multidão, se todo mundo usava a mesma cor pálida, a diferença não podia estar mais apenas no fio, teria que estar naquilo que o camponês jamais poderia comprar. Eles decidiram sequestrar as cores do mundo.
Tingir roupa na antiguidade era um pesadelo químico e logístico. Não existiam corantes sintéticos. Para você ter uma peça de roupa vermelha, azul ou amarela, era preciso esmagar dezenas de milhares de insetos específicos, extrair veneno de raízes tóxicas e ferver tudo isso em tanques industriais de urina apodrecida, porque a amônia da urina era o único jeito de fixar a cor na fibra sem que ela desbotasse na chuva. A cor virou o novo limite entre a vida e a morte. E para garantir que o trabalhador comum, mesmo que economizasse a vida inteira, nunca usasse parecer superior, os governantes não confiaram apenas no preço absurdo dos tecidos coloridos. Eles usaram a força bruta do Estado. Eles criaram o Código Penal mais bizarro e controlador que a humanidade já aceitou calada. Um sistema de leis que, literalmente, arrancaria sua cabeça fora por causa de um simples tom de roxo. O roxo de Tiro é, de longe, o exemplo mais insano de como a cor definiu a vida e a morte. Para produzir gramas desse pigmento na Roma Antiga, os trabalhadores precisavam mergulhar no Mediterrâneo, capturar e esmagar cerca de 10.000 caramujos marinhos predadores de uma espécie específica. O processo de apodrecimento e fervura desses moluscos gerava um cheiro de putrefação tão infernal que as fábricas de tingimento eram banidas para fora dos muros das cidades. O resultado era um tom de púrpura vibrante que custava literalmente mais do que o seu peso em ouro. O Estado romano percebeu o poder daquela cor e instaurou as famosas leis suntuárias. Era um código de vestimenta imposto pela espada. Se você fosse um plebeu, mesmo que milagrosamente ficasse rico, e fosse pego andando na rua com uma simples capa tingida com o roxo de Tiro, a acusação não era de desobediência civil, era traição ao imperador, e a pena era a execução pública. Mas o ser humano sempre encontra uma falha no sistema. Séculos depois, no Japão feudal, o governo tentou fazer a mesma coisa. Os shoguns proibiram os comerciantes, que eram ricos, mas considerados a escória da pirâmide social, de usar seda. Eles eram obrigados por lei a vestir cânhamo áspero por fora para parecerem inferiores. A resposta dos comerciantes foi de uma genialidade absurda. Eles começaram a forrar o interior dos seus kimonos baratos com a seda mais cara e deslumbrante do mundo. Por fora, eles pareciam miseráveis perante a lei. Por dentro, a pele deles nadava no luxo extremo. Foi o nascimento do luxo silencioso e um dedo do meio muito elegante apontado para a cara do Estado. E se você também gosta de subverter o que o sistema espera de você, dá um clique rápido no botão de se inscrever aqui embaixo. É o jeito mais fácil de garantir que você vai continuar hackeando a história junto comigo, sem perder os próximos vídeos. Simples assim. Voltando ao desespero das elites. Eles logo perceberam que controlar cores e tecidos não era suficiente para frear a ascensão de quem vinha de baixo. Um plebeu audacioso sempre podia roubar um manto colorido. A elite precisava de algo que não pudesse ser falsificado. Eles precisavam de roupas e calçados que tornassem o trabalho braçal literalmente impossível. Lembra daquela deformação física bizarra que eu mencionei antes? É aqui que ela entra na história, transformando a anatomia humana em um troféu de arrogância. Na Idade Média, a nobreza europeia começou a usar sapatos chamados poulanes. Eram calçados de couro com pontas tão longas, tão absurdamente compridas, que os homens precisavam amarrar a ponta do próprio sapato no joelho com uma corrente de ouro só para conseguir dar um passo sem tropeçar. Depois, vieram os espartilhos vitorianos, que esmagavam as costelas femininas e perfuravam órgãos internos. A lógica por trás dessa tortura era doentia, mas brilhante. Olhe para a ponta do meu sapato e para a falta de ar da minha esposa. É fisicamente impossível que a gente consiga carregar um saco de grãos ou trabalhar no campo. Nós somos biologicamente superiores ao trabalho. O bico fino esmagador ou o salto alto desconfortável que você usa hoje para ir a um casamento ou a uma reunião de negócios não são invenções de moda modernas. Eles são o fantasma psicológico de um lorde medieval tentando provar para o mundo que ele não precisava sujar as mãos. O seu sapato social deforma o seu pé hoje porque no passado o desconforto era o maior símbolo de riqueza que existia. Você pode olhar para o seu guarda-roupa agora e dar risada dessa loucura medieval. Afinal, as leis suntuárias foram abolidas. Não existem mais reis cortando cabeças por causa de cores. Hoje você entra na internet e compra uma jaqueta roxa, imitação de couro e bota de bico fino por valores irrisórios. Você tem liberdade total para escolher o que veste, certo? Absolutamente errado. Você não tem liberdade nenhuma. A neurociência moderna acaba de provar que nós apenas trocamos a prisão das leis imperiais por uma prisão invisível e
química. A roupa que você veste hoje de manhã não está apenas mandando um sinal para a sociedade ao seu redor. Ela sequestrou a base biológica do seu cérebro e está hackeando a sua capacidade de tomar decisões. Em 2012, pesquisadores da Universidade Northwestern, nos Estados Unidos, decidiram testar se o tecido que toca a nossa pele tem o poder de alterar a nossa capacidade mental. Eles pegaram grupos de voluntários e deram a eles um jaleco branco idêntico. Para a primeira metade do grupo, disseram: "Este é o jaleco de um médico". Para a segunda metade, disseram: "Este é o avental de um pintor". Em seguida, aplicaram testes rigorosos de atenção e foco. O resultado foi assustador. O grupo que acreditava estar vestindo o jaleco médico esmagou a pontuação do outro grupo. Eles cometeram metade dos erros e demonstraram um foco quase cirúrgico. A peça de roupa era fisicamente, quimicamente e estruturalmente a mesma, mas o significado simbólico do jaleco invadiu o cérebro deles e alterou a biologia da atenção. Os cientistas chamaram isso de cognição indumentária. O seu cérebro não apenas veste a roupa, ele incorpora as qualidades que aquela roupa representa. E é aqui que nós fechamos aquele ciclo de submissão cega que eu deixei em aberto minutos atrás. Lembra que eu falei que a roupa tem o poder de anular a sua moralidade? Na década de 1960, o psicólogo Stanley Milgram conduziu um dos experimentos mais infames da história. Voluntários eram instruídos a apertar um botão que dava choques elétricos cada vez mais fortes em um estranho na sala ao lado, caso ele errasse uma pergunta. O estranho era um ator, não havia choque real, mas o voluntário não sabia disso. Quando o cientista que dava as ordens usava roupas civis normais, a maioria dos voluntários se recusava a continuar ao ouvir os primeiros gritos fingidos de dor. Mas quando o cientista que dava as ordens vestia um jaleco cinza de laboratório impecável, o uniforme universal da autoridade clínica, a taxa de obediência disparou. Mais de 60% das pessoas continuaram apertando o botão até a voltagem máxima, nível letal, mesmo ouvindo o ator implorar pela vida. Eles terceirizaram a própria consciência para um pedaço de pano. O uniforme desativou o freio moral do cérebro humano. Você acha que está imune a isso porque não trabalha em um laboratório ou em um quartel? Pensa de novo. Hoje nós não temos um imperador romano ditando as cores. Nós temos o algoritmo e o império do fast fashion. As gigantes da moda moderna conhecem o seu cérebro primitivo melhor do que você. Eles sabem que, lá na savana africana, ser banido do grupo significava morte certa por predadores. Então, eles disparam microtendências semanais nas redes sociais para acionar o seu desespero ancestral de pertencimento. Você compra roupas produzidas em massa, desenhadas por inteligência artificial e costuradas do outro lado do mundo e veste isso com o orgulho de quem está expressando uma suposta individualidade única. É o maior paradoxo psicológico do nosso século. Nós usamos uniformes globais de plástico, idênticos aos de milhões de outras pessoas, só para convencer o nosso cérebro de que somos diferentes. Nós saímos da savana pelados para suar, fugimos da era do gelo, espetando couro com agulhas de osso. Inventamos a hierarquia, torcendo fios no tear de escravos. E agora, nós nos trancamos de vez dentro de uma armadura psicológica que dita até a nossa capacidade de foco. Mas ainda falta responder a pergunta mais urgente, aquela que eu te fiz no primeiro minuto desse vídeo. Se a roupa controla a nossa biologia, qual é a peça exata que você tem no seu armário que a neurociência já provou que está secretamente esgotando seus hormônios e mantendo seu corpo em um estado de pânico invisível, mesmo quando você está apenas sentado em uma cadeira? Chegou a hora de olhar para sua própria pele e descobrir por que você nunca, em toda a sua vida, tomou uma decisão de verdade sobre o que vestir. A peça de roupa que está neste exato momento hackeando seu sistema nervoso central e elevando seus níveis de estresse não é um traje futurista. É o uniforme do sucesso moderno. As roupas corporativas restritivas, o terno apertado, a gola engomada abotoada até o pescoço, os cintos rígidos e, principalmente, a gravata. Estudos recentes de medicina do trabalho mostraram um dado perturbador. O uso contínuo de colarinhos apertados e gravatas não apenas comprime as veias jugulares, reduz
reduzindo o fluxo de sangue e oxigênio para o cérebro em até 7,5%, mas o simples fato de usar roupas rígidas ao longo de 8 horas engana o seu sistema endócrino. O seu cérebro primitivo interpreta a restrição física, a falta de mobilidade nos ombros e a leve compressão na garganta como um cenário de ameaça constante. Para compensar, o seu corpo libera cortisol, o hormônio do estresse e do estado de alerta. Você passa o dia inteiro sentado em uma cadeira estofada, digitando em um teclado em um escritório com ar-condicionado, mas a sua biologia acha que você está se preparando para lutar contra um predador. Você volta para casa exausto, drenado, achando que foi o trabalho mental, quando na verdade foi a sua segunda pele sufocando silenciosamente a sua fisiologia. Nós criamos uma armadura que nos agride, e a prova definitiva de que a roupa perdeu completamente a sua função biológica e virou puramente uma guerra psicológica está acontecendo agora, nos servidores digitais do mundo inteiro. Todo ano, bilhões de dólares são gastos por pessoas comprando skins, roupas digitais para os seus avatares em jogos e no metaverso. Nós chegamos no ápice da loucura humana. Nós estamos comprando peças de roupa que não têm peso, não têm textura, não esquentam e que, fisicamente, não existem. Mas nós pagamos o preço de um casaco real por elas, apenas para garantir que o nosso avatar digital esfregue o nosso poder financeiro na cara de outros avatares digitais. O tecido morreu. A roupa agora é apenas puro dado. A jornada que começou no suor desesperado da savana africana terminou em um armário abarrotado de poliéster e pixels no seu celular. Pensa nisso da próxima vez que você se olhar no espelho de manhã e escolher o que vestir. Lembra que a sua roupa é a tecnologia mais perigosa que a humanidade já inventou. Ela nos permitiu caçar sob o sol, nos salvou do gelo e construiu as maiores civilizações da Terra. Mas, no processo, ela construiu as paredes invisíveis da cela onde a gente vive hoje. Se jogassem você hoje, exatamente como você veio ao mundo, no meio daquela mesma floresta escura dos nossos ancestrais, você morreria de frio e medo. Mas a ironia é que, dentro das cidades de concreto que nós construímos, nós continuamos morrendo de medo. Apenas trocamos os predadores por olhares alheios e os pelos de animais pelas nossas roupas de grife. Você nunca esteve despido. E no fundo, o tecido da sua roupa e as barreiras da sua mente são costurados exatamente com o mesmo fio. E agora, eu quero saber de você aqui nos comentários. E seja brutalmente honesto. Qual é a sua armadura? Qual é aquela peça de roupa ou calçado que você veste não porque gosta, mas porque sente que a sociedade ou o seu trabalho te obriga a usar para ser levado a sério? Deixe a sua resposta aí embaixo. Eu vou ler os comentários para provar que você não está sozinho nessa prisão. A gente se vê no próximo vídeo.